Eu tinha 19 anos quando aconteceu. Meus pais estavam indo para um casamento em Westmore, Tennessee. Um primo que eu mal lembrava. Eram daqueles longos finais de semana em família, com jantares consecutivos, ensaios e recepções o dia inteiro. Horas de conversas superficiais com pessoas que você reconhece, mas não consegue lembrar exatamente de onde. Eles não me obrigaram a ir, o que eu agradeci. Acho que sabiam que eu ficaria miserável. Disse a eles que ficaria em casa para cuidar do lugar. Na verdade, eu só queria ficar sozinho na casa por alguns dias. Moramos no meio das colinas Apalaches. Até os locais chamavam nossa estrada de fim da linha. Sem brincadeira. Era preciso dirigir 6 milhas além do último trecho asfaltado, atravessar 2 pontes estreitas de madeira e depois subir uma inclinação de cascalho sinuosa com tração justa para manter a coisa interessante. No topo, a estrada se abria em uma pequena clareira. Foi ali que nossa casa ficava. Só nós e as árvores. Eu adorava, isolada, silenciosa, sem trânsito, sem visitas inesperadas. A floresta nos cercava como uma parede espessa, e a casa mais próxima, uma velha construção morro abaixo, estava vazia há anos. Ninguém vinha lá a não ser que realmente quisesse. Isso faz parte do motivo pelo qual o que aconteceu me marcou tanto. Na sexta à tarde, fiquei na varanda acenando enquanto o carro deles desaparecia entre as árvores. Depois voltei para dentro. Tirei os sapatos, coloquei uma pizza congelada no forno e me joguei no sofá com um cobertor e um refrigerante. Tinha uma fila de programas para assistir e nenhum plano. Suponham-se que seria um daqueles finais de semana não fazer nada, em que você mal troca de roupa. E no começo foi exatamente isso. Lembro de adormecer depois das 3 da manhã. A TV ainda estava ligada, passando algum reprise de comédia noturna. Eu estava encolhido no sofá, meio enrolado no cobertor. Aquele tipo de meio sono, em que o cérebro está consciente, mas você não está realmente acordado. Estava nesse estado intermediário em... Então veio o som. Tap, 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 tweak. Agudo, como se alguém estivesse batendo unhas 2 vezes contra a janela da sala. Abri os olhos, mas não me mexi. Fiquei ali olhando para a TV piscando, tentando me convencer de que fazia parte do programa ou que era apenas um galho batendo no vidro. Mas, cerca de 1 minuto depois, só tempo suficiente para o coração se acalmar, tap, tap, tap. Mesmo ritmo, mesmo lugar. Dessa vez sentei, peguei o controle remoto e silenciei a TV. O silêncio era absoluto. Sem vento, sem sapos, sem grilos, nenhum dos ruídos habituais da casa. Só a geladeira na cozinha e minha própria respiração. Levantei, caminhei até a janela e acendi a luz da varanda. Nada. O quintal estava vazio. Varanda, entrada, árvores. Nada se movia. Inclinei-me mais perto, tentando enxergar o máximo que a luz alcançava. Além disso, a floresta estava preta, espessa demais para ver mais do que alguns metros. Mas bem perto, nada. Verifiquei a fechadura da porta da frente. Trancada, o mesmo com as janelas laterais. Apaguei a luz, atravessei a sala e fui para o quarto. Não dormiria de novo no sofá. Peguei uma lanterna, tranquei a porta do quarto e me enrolei nas cobertas. Eventualmente, adormeci. No dia seguinte, estava tudo silencioso. Mas eu me sentia diferente, nervoso. Fiquei acordado lendo em vez de assistir TV. Deixei todas as luzes da casa acesas, até as que normalmente ignorava. Por volta da meia-noite, fiz um chá, só para ter algo quente nas mãos. Então ouvi novamente. Não da janela, de baixo. De baixo. Tá, 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 tá. Amortecido, mas real, como algo batendo no assoalho por baixo. Fiquei imóvel na cozinha, caneca a meio caminho da boca. Tá, 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 tá. Mesmo ritmo, mesmo peso. Não alto, não frenético, apenas deliberado. Nossa casa não tinha porão, apenas um espaço rasteiro de cerca de 1 metro de altura, mal o suficiente para se mover.
O único acesso era por uma escotilha atrás dos degraus da varanda. Nunca a abríamos, só se algo quebrasse lá embaixo ou se algo morresse e nos forçasse a entrar. Peguei a lanterna, fui até a porta dos fundos e saí. Uma brisa fria me atingiu. Quis voltar, mas me empurrei em direção à escotilha. O cadeado ainda pendia na trava, mas o pino que realmente a sustentava, desaparecido. Não no chão, não quebrado, apenas sumido, como se alguém tivesse removido cuidadosamente e deixado o cadeado balançando como enfeite. A terra ao redor parecia estranha também, não pisoteada, sem pegadas claras, apenas sutil, irregular, como quando alguém anda cuidadosamente tentando não deixar rastros. Afastei-me, voltei para dentro, tranquei a porta, coloquei uma cadeira na maçaneta e sentei com as costas na geladeira. Não me movi até amanhecer. Na manhã de domingo, tentei agir normalmente. Preparei o café da manhã, coloquei música, mas meus nervos estavam à flor da pele. Ficava checando o celular, tentando ligar para meus pais. Sem sinal. Pensei em dirigir até a cidade, até coloquei sapatos. Mas então congelei na cozinha. Como explicaria a saída? Alguém batia na minha janela e a terra parecia estranha. Ninguém acreditaria, nem Belly. Então fiquei. Naquela noite, verifiquei todas as trancas, todas as cortinas. Peguei a maior faca da cozinha, levei para o quarto e empurrei a cômoda na frente da porta. Pouco depois das 2 da manhã, a TV apagou. Não a energia, estava ligada, a tela simplesmente ficou preta. Eu nem estava assistindo. Mas assim que desligou, o ar mudou. Então, tap-tap na janela da sala. Tap-tap na cozinha. Tap-tap no banheiro. Tap-tap na lavanderia. Tudo de uma vez, mesmo ritmo, mesmo compasso. Cada janela da casa como se estivessem se revezando. Como se enviassem uma mensagem. Não gritei, não disse uma palavra, apenas me movi lentamente. Fechei a porta do quarto, tranquei-a e empurrei a cômoda com mais força. Então, tap-tap na janela do quarto. Não consegui olhar. Sentei no chão com a faca nas mãos, costas na parede, respiração curta, mãos dormentes. Então vieram 4 batidas. Lentas, pesadas. Não toques, batidas. Não estavam mais procurando. Sabiam exatamente onde eu estava. Deve ter sido exaustão, medo, talvez ambos, porque a próxima coisa que lembro é da luz entrando pelas persianas. O quarto estava silencioso de novo. Fiquei lá até o meio-dia. Quando finalmente saí, as janelas estavam fechadas, sem rachaduras, sem quebras, mas cada uma com marcas sutis, brilhantes na altura do rosto, como se alguém tivesse se encostado ali. A escotilha do espaço rasteiro estava trancada, mas a trava de metal havia sido torcida, não quebrada, apenas deformada, como se alguém tivesse agarrado com ambas as mãos e puxado até dobrar. Isso foi o suficiente. Arrumei uma mala, deixei um bilhete e dirigi 1 hora até a casa de Belly. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Eu estava sozinho em uma velha cabana que meu tio possuía nos Apalaches. Ele sempre a usava para viagens de caça, e eu já tinha ido algumas vezes antes, mas sempre com a família, meu pai ou primos por perto. Desta vez, porém, eu queria mudar as coisas. Uma semana inteira totalmente offline. Sem sinal de celular, sem vizinhos por perto, apenas eu, uma cabana simples na floresta e a chance de descobrir se ficar sozinho era realmente possível. Mesmo a chegada parecia um outro mundo. A estrada até o local serpenteia por densas colinas, onde a luz do sol se filtra em raios grossos e preguiçosos. Estacionei minha caminhonete perto da varanda e, no momento em que saí, o ar parecia diferente, pesado, silencioso, como se a floresta prendesse a respiração.
Naquela primeira tarde, arrastei as compras para dentro. Nada sofisticado, apenas alimentos enlatados, pão, café e um pacote de macarrão com queijo para micro-ondas. A carne moída e as latas de chile foram as mais usadas, mas também levei sopas instantâneas, porque jantares preguiçosos são o meu ponto forte. Empilei lenha em uma pilha organizada ao lado do fogão e coloquei minha bolsa no chão. Até desfiz um pouco da mala. Canecas de café no balcão, um livro perto da janela, embora não tenha aberto ele durante toda a semana. A cabana rangia aqui e ali. O assoalho se movia, a madeira antiga assentava, um pequeno relógio marcava o tempo próximo à porta. O silêncio era mais agudo do que eu esperava. Sem carros, sem pássaros, sem o zumbido da eletricidade. Lembro-me de pensar o quanto tudo parecia irreal. Era pacífico, quase uma sensação de êxtase por alguns instantes. Naquela noite preparei café da maneira antiga. Água fervendo no fogão, pó de café colocado na cafeteira, deixando o aroma se espalhar. Sentei-me perto da janela, bebendo e observando as sombras crescerem longas pela varanda. O silêncio me envolvia como um cobertor macio. Repetia para mim mesmo que estava exatamente onde eu queria estar. Sem distrações, apenas simplicidade. Sempre me preocupei com a solidão, mas percebi que estava bem com isso. Mas na segunda noite, essa sensação de conforto mudou de formas que eu nunca esperava. Eu estava na cozinha, curvado sobre uma panela de chile fumegante, mexendo com uma colher, tentando ignorar a pilha de pratos, quando ouvi um passo lento e pesado na varanda. Apenas um. A varanda tem uma tábua em particular que geme alto quando alguém pisa. Um som que eu conhecia de todas as visitas quando criança. Ninguém poderia atravessá-la sem ser notado. Fiquei paralisado no meio da mexida. Então outro passo, movendo-se deliberadamente, e depois silêncio. Coloquei a colher no balcão com um pouco de chile grudado. Aproximei-me da janela. A luz da lua entrava inclinada. Podia ver o contorno da cadeira de balanço, a caixa térmica, a pilha de lenha vazia. Nada vivo lá fora. Pisquei, disse a mim mesmo que era um guaxinim. Ou talvez o vento tivesse feito a varanda ranger. Mas o chile estava frio agora, com certeza. Voltei para a mesa. Mais um minuto depois, outro rangido. Mais longo, mais profundo, como alguém mudando de peso lentamente. Não pensei. Apenas me levantei, mexi na maçaneta e abri a porta rapidamente. Ainda nada. Apenas silêncio. Ri de mim mesmo, um riso nervoso, baixo e trêmulo. Então o trinco chamou minha atenção. Estava parcialmente girado, não trancado, nem aberto, apenas parado no meio. E eu não havia deixado assim. Eu sou obsessivo com fechaduras, confiro portas até ter certeza. Esse detalhe fez um peso descer no meu estômago. Respirei superficialmente, coração acelerado. Bati a porta com força. Travei o trinco desta vez e coloquei uma cadeira sobre a maçaneta. Minha mente passou por todas as explicações possíveis. Madeira antiga se acomodando, imaginação, mas racionalizar não importava. Não consegui dormir. Meu cérebro continuava reproduzindo o som. Aquele passo, a pausa, o intervalo. E eventualmente o sono simplesmente não veio. Por volta da meia-noite, arrastei-me para o quarto. Joguei um cobertor sobre mim, lanterna ao alcance, botas ainda calçadas. Silêncio novamente. Até que começou a rascar. Baixo, deliberado, como metal sendo arrastado lentamente pela madeira.
Levantei-me de repente. O arrascar percorreu a parede, lento e suave. Parou perto de uma janela. Depois se moveu para a próxima parede. Depois contornou o canto. Liguei a lanterna no peito, apontando pelas janelas, pela varanda, pela porta, pelo outro lado, mas nada se movia. Nenhuma sombra, nenhum animal, apenas aquele arrascar, continuando em círculo. Então, 3 batidas. Curtas, afiadas, medidas. Batida, batida, batida. Na porta dos fundos. Os nós nos ossos do peito. Mantive-me imóvel, lanterna tremendo levemente. Esperei, mas nada mais aconteceu. Sem mais batidas. Sem mais arranhões. Então fiz a única coisa que fazia sentido às 3 da manhã. Arrastei uma cadeira para a cozinha, apontei a lanterna para a porta e sentei-me, imóvel. Cada vez que fechava os olhos, a adrenalina me despertava. Acho que finalmente desmaiei antes do amanhecer. Quando a luz chegou, as janelas brilhavam. Pisquei, movi-me devagar, peito pesado, cabeça latejando. Forcei-me a sair. Foi quando os vi. Pegadas de botas circulando toda a cabana. Não nítidas, mas também não antigas. Eu sabia que não estavam lá no dia anterior. Tinham sido feitas durante a noite. O pior era a parte do padrão. Não eram aleatórias, não alguém andando de um lado para o outro ou indo direto para a porta, nada de círculos, espirais, loopes sobrepostos, caminhos cuidadosos. Alguém caminhara formando formas. E não havia rastros de pneus em lugar algum. Apenas pegadas no chão em espiral. Quem fez isso conhecia o terreno ou se orientava no escuro. De qualquer forma, não era aleatório. Não comi, não arrumei as coisas, atirei roupas na mochila, deixei o chile restante na panela para apodrecer, peguei minha bolsa, minhas chaves e fui embora. A cada meio quilômetro pela estrada, olhava para trás esperando ver alguém parado na linha de árvores. A descida daquela montanha parecia interminável. Cada curva me fazia sentir que não estava descendo, mas mergulhando mais fundo nas montanhas. Quando meu celular finalmente pegou o sinal, liguei para o meu tio. Disse que voltaria para casa mais cedo. Não dei explicações. Nem precisava. Nunca mais voltei àquela cabana. Minha irmã Ray tinha um plantão no fim de semana na clínica veterinária em Shelbyville. Ela não podia me levar, então me deixou na cabana à tarde. Ela disse que voltaria na segunda-feira, provavelmente tarde. Era o antigo lugar do nosso avô. Uma cabana meio esquecida, encravada na lateral de uma colina arborizada em Knox Hollow. Você nem perceberia que ela estava ali, a menos que já a estivesse procurando. As árvores se estendiam infinitamente, ficando mais densas quanto mais você caminhava. Era como se a terra quisesse engolir tudo de uma vez se você deixasse. Não havia sinal de celular por ali, nem mesmo um lampejo de recepção. Se você quisesse fazer uma ligação, precisava caminhar cerca de 400 metros pelo caminho de cascalho, atravessar um riacho com um cano quebrado saindo e ficar em uma pedra plana que alguém havia pintado de azul nos anos 90. Aquela pedra era o ponto perfeito. Em qualquer outro lugar, nada. Meu avô chamava aquele lugar de cabine telefônica. Antes de ir embora, Ray me lançou um olhar pela janela, uma sobrancelha levantada, boca apertada, como se repetisse silenciosamente: não queime o lugar, não me ligue chorando, não faça nada de idiota. Eu sorri e fiz o joinha, o sinal universal adolescente de entendi, mas farei o que quiser. Ela revirou os olhos e partiu. O problema é que eu não estava nervoso. Já havia ficado lá sozinho antes. Todos nós já havíamos. A cabana não era grande. Apenas um retângulo térreo com painéis de madeira, um galpão caído de lado e um velho tanque de propano enferrujando no quintal. Por dentro era limpa, mas simples. 2 camas de solteiro,
um fogão a lenha que não funcionava, um sofá que claramente já havia visto dias melhores, uma prateleira com guias de campo e livros de cozinha empoeirados. O silêncio por ali era diferente. Não era pacífico como as pessoas costumam imaginar. Pesado. Você podia ouvir seu próprio sangue se ficasse parado tempo suficiente. Eu sempre achei isso meio legal. O primeiro dia passou como geralmente passava, devagar, mas tranquilo. Preparei torradas, fucei uma caixa de livros de bolso do meu avô, tentei mexer no gerador antes de desistir. Ele falhou 2 vezes e depois fez um som engasgado, como um cortador de grama morrendo. Não valia o esforço. Passei o tempo vagando um pouco pela floresta, lendo e sentando na varanda contando esquilos. Nada estranho ainda. Começou naquela noite, sábado, tarde. Fui para a cama por volta da meia-noite. A lua estava cheia o suficiente para passar pelas persianas, projetando padrões fracos no chão. Deitei-me olhando para ela, deixando a quietude penetrar. Mas aquele silêncio não era como antes. Era mais profundo, mais intencional. Lembrei-me de desejar uma brisa, qualquer coisa para quebrar o silêncio. Em algum momento devo ter me adormecido. A próxima coisa que me lembro foi um som lá fora. Não alto, apenas suficiente para me acordar. Algo suave, como folhas secas sendo arrastadas. Abri um olho, me lirei e pensei, provavelmente um cervo. Então me deitei de novo. Na manhã seguinte, vi as pegadas de botas. Quase não as percebi. O chão era irregular, misto de folhas, terra e raízes. Mas perto da lateral da cabana, onde a terra permanecia úmida, os rastros se destacavam. Grandes, mais pesados que os meus. Definitivamente não eram meus. Não eram novos, mas também não eram antigos. A sola estava clara. Não eram botas de trabalho, pareciam botas de trilha. As pegadas contornavam a cabana, passavam pela janela do banheiro, se dirigiam para trás e simplesmente pararam. Sem trilha de volta, sem passos sobrepostos, apenas um caminho de mão única que terminava na mata. Circulei a cabana 2 vezes tentando encontrar outro rastro. Nada. Contei a mim mesmo que era nada, terra rural, pessoas caçam, vizinhos andam por aí. Talvez alguém tenha atravessado por engano, mas a imagem daquelas pegadas ficou cravada na minha mente como um estilhaço. Naquela tarde, a floresta ficou imóvel. Não foi gradual. Foi como um interruptor. 1 minuto, pássaros, vento e aquele zumbido baixo da vida. No outro, nada. Nem folhas, nem insetos, nem esquilos. Apenas silêncio absoluto. Pesado. Fiquei na varanda esperando que voltasse. Não voltou. Então veio a batida. Não na porta. Um golpe firme, sólido, contra a parede do fundo, a parede da cozinha. Não havia varanda ali, apenas mato, lama e uma queda acentuada para a floresta. Fiquei paralisado com a mão na geladeira. Nenhuma segunda batida, nenhum passo. Apenas um golpe limpo, como se alguém quisesse me avisar que estava ali. Nada mais. Eventualmente, tranquei todas as janelas, até a minúscula do banheiro que ninguém caberia. Fechei as portas, puxei a cortina. Não estava em pânico, ainda não. Só não queria ser surpreendido. Tentei me distrair. Comi metade de uma barra de granola, li a mesma página 6 vezes sem entender uma palavra, caminhei pelo mesmo percurso checando janelas repetidamente. Quando escureceu, arrastei o sofá para encarar a porta. Sentei com o machado do galpão no colo, deixei a lâmpada acesa. Eventualmente, o propano acabou, a luz piscou, depois se apagou. Acendi uma vela e a segurei na mão, como se não confiasse nela sobre a mesa. Em algum momento cochilei.
Ao acordar, estava completamente escuro. Sem zumbido da geladeira, sem luz do relógio, apenas silêncio. Acendi outra vela e fiquei falando sozinho só para preencher o espaço, perguntando o que eu queria no café da manhã, que horas poderiam ser, se as estrelas estavam visíveis. Então eu vi. O sofá havia se movido, não muito, talvez uns 60 centímetros para o centro da sala, mas eu sabia onde havia adormecido. Não tinha mexido nele. Marcas sutis de arraste marcavam o pó onde a perna raspou lateralmente. Nenhum rastro, nada mais, apenas o sofá. Um empurrão por trás. Não dormi depois disso. Sentei com o machado no colo, encarando as sombras. Ao amanhecer, decidi que já era o suficiente. Joguei algumas coisas na mochila, calcei as botas e saí. Sem café da manhã, apenas saí. Foi então que vi o bilhete, dobrado, embaixo do tapete. O papel estava rígido, com sulcos profundos. A letra era quadrada, quase raivosa. Baterias, sopa, fita adesiva, água sanitária e ioiô. Li uma, 2, 3 vezes e então o larguei como se estivesse queimando minha mão. Não gritei, não entrei em pânico, apenas recuei, entrei de volta, fechei a porta e tranquei-a novamente. O dia inteiro fiquei à mesa da cozinha com o machado no colo, observando a porta, a janela, o bilhete. Pouco antes do pôr do sol, outra batida. 2, desta vez lentas, deliberadas, na porta da frente. Então, respiração. Calma, constante. Humana demais. Não me movi, apenas esperei. Quando parou, finalmente olhei de novo. O bilhete havia sumido. Por volta da meia-noite, outro apareceu. Mesma letra, mesmo papel, no meio da mesa. Achamos que você viria antes. A essa altura, parei de tentar explicar. O quarto bilhete não era em papel. Estava escrito no espelho do banheiro, ao contrário e apagado, como se alguém tivesse esfregado gordura no vidro. Podemos ouvir você pensando. Nunca cheguei a verificar o espaço rasteiro sobre a cabana, com cerca de 1,20 m de altura, com uma escotilha atrás do galpão. Eu sabia onde era, apenas não conseguia abri-lo. Acho que tinha mais medo de não encontrar nada. Isso teria sido pior. Esperei a noite toda com o machado no colo, observando as sombras. Assim que clareou o suficiente, peguei minha mochila e saí. Nem fechei a porta. Caminhei descalço até a pedra. Meu celular voltou a funcionar no meio do caminho. Liguei para Rin, sem explicações, apenas: venha me buscar, agora. Ela não fez perguntas. Deve ter ouvido algo na minha voz. Não falamos mais sobre isso desde então. Meus pais haviam ido até a cidade buscar suprimentos, o que normalmente diziam que levaria até a noite. Mas com as estradas sinuosas da montanha, o hábito da minha mãe de demorar em cada loja e meu pai conversando com todo mundo que encontrava, provavelmente levaria muito mais tempo. Eu não me importava. Eu cresci com isso. Nossa cabana ficava no fundo das colinas dos Apalaches, bem onde a estrada de cascalho desaparece na floresta. Parecia que as árvores se inclinavam para dentro, quase nos isolando, até bloqueando o pouco sinal de celular que conseguíamos captar. Sem vizinhos, raros carros, silêncio por toda parte. Aquela imobilidade parecia normal. Naquele fim de tarde, estiquei-me no velho sofá com um cobertor felpudo sobre as pernas. Um livro descansava frouxamente em minhas mãos e meu chá tinha esfriado na mesinha de centro. A geladeira zumbia no canto. Um lento tic-tac do relógio de parede era o único outro som. Então veio um ruído de arranhão na porta dos fundos. Era tênue, como metal contra madeira. Pausei, coração disparado, mas nada aconteceu. Disse a mim mesmo que era apenas um galho roçando na parede ou a madeira da cabana se ajustando. O lugar era antigo, fazia barulhos familiares.
Mesmo assim, eu não estava mais realmente lendo. Meus olhos percorriam as palavras sem absorvê-las. Então aconteceu de novo. Um arranhão mais longo, mais certo. Larguei o livro e levantei-me. As luzes da cozinha estavam apagadas, mas uma luz pálida entrava pela porta dos fundos. A velha maçaneta de bronze se mexia, chacoalhando levemente na sua moldura, como se alguém estivesse testando-a. Eu me aproximei cautelosamente da cozinha e parei no batente da porta. Meu coração martelava. Foi quando lembrei que o ferrolho ainda estava destrancado desde quando tirei o lixo mais cedo. Meus pais sempre me lembravam: trave assim que entrar. Eu não o fiz. Com dedos trêmulos, fechei o ferrolho. O clique agudo ecoou alto demais. Congelei, ouvindo. Nada aconteceu. Mesmo assim, um peso de inquietação se acomodou nos meus ossos. Voltei para o sofá, sentado para frente. Todos os músculos tensos, sentidos aguçados. Meu chá estava frio agora. Não me importava. Então uma sombra cortou a luz da varanda lá fora. Breve, mas clara. No começo pensei que fosse um truque dos meus olhos, mas a forma tremeu novamente. Alguém estava na janela. Sem batidas, sem voz. Apenas presença. Deslizei do sofá e me agachei atrás do encosto, encostado na parede. Cada rangido das tábuas da varanda me fazia estremecer. Passos lentos e cuidadosos se moviam pela varanda. A figura parou na porta da frente. Ouvi a maçaneta girar uma vez, suave. Depois novamente, mais forte. Não se abriu. Então veio um novo som. Tap, tap, tap. Como unhas arranhando o vidro. Lento, intencional. Meu peito disparou enquanto rastejava pelo corredor até o telefone fixo pendurado na mesinha. Peguei o receptor e pressionei-o contra o ouvido. Um alívio percorreu-me ao ouvir o tom de descagem. Eu não havia ousado esperar que ainda funcionasse. Duvidava que meus pais estivessem em casa. A linha tocou e tocou. Então tentei ligar para o xerife, discando com mãos trêmulas. Foi quando ouvi passos acima de mim, lentos, desiguais, vindos do andar de cima da cabana. A parte que quase não usávamos, exceto para armazenamento ou o quarto de hóspedes que ficava intocado a maior parte do ano. O som de alguém andando naquele piso fez meu estômago revirar e meu pulso disparar. Não falei, nem ousaria. Coloquei o telefone de volta suavemente. Então corri pelo corredor até a cozinha. Meus dedos tentaram o ferrolho, desajeitados, estranhos, até que finalmente a porta cedeu. Empurrei-a e saí correndo para fora. Galhos arranhavam meus braços enquanto eu passava. Raízes e pedras ameaçavam me fazer tropeçar, mas não parei. Nem até a luz da cabana desaparecer atrás de mim, deixando apenas a floresta escura. Agachei-me, ofegante, escondido na vegetação na beira da clareira. Olhei para trás. A porta da frente estava aberta. Um homem saiu. Ombros largos, cabeça raspada e jaqueta pesada até o queixo, apesar do ar úmido da noite. Ele não falou, não parou. A cabeça se virou lentamente de um lado para o outro, escaneando. Então começou a andar, determinado, circulando a cabana com passos firmes, sem movimentos desperdiçados, sem hesitação, apenas procurando como se soubesse exatamente o que queria. Minhas mãos se agarraram à terra e às folhas. Se ele entrasse na mata, eu estaria preso, exposto. Rezei para que não o fizesse. Depois do que pareceu uma eternidade, ele desapareceu na escuridão atrás da cabana. Isso foi suficiente. Corri novamente pela floresta, escorregando e tropeçando até chegar à estrada de cascalho.
Minhas pernas estavam pesadas enquanto eu levantava os braços ao ver faróis contornando a curva. O caminhão diminuiu. O motorista se inclinou, olhos arregalados ao me ver, peito ofegante, cabelo colado de suor. Ele não perguntou nada. Balbuciei palavras quebradas, tremendo, mas ele apenas assentiu, abriu a porta e me deixou entrar. Ele virou o caminhão e acelerou a estrada abaixo em direção ao escritório do xerife. Quando chegamos ao pátio, liguei para meus pais novamente. Desta vez atenderam. Já estavam em pânico a caminho. Os policiais se moveram rápido. Menos de 1 hora depois, de volta à cabana com meus pais logo atrás, o xerife e seus homens vasculharam o local. Uma janela do andar de cima estava estilhaçada. O trinco havia sido forçado. Quem quer que fosse já havia entrado enquanto eu estava no andar de baixo, pensando estar sozinho. Aquele rangido acima de mim, aqueles passos no piso que ninguém usava, aquele som nunca me abandonou. Foi isso. Nunca passei outra noite lá sozinho de novo. Eu tinha 24 anos quando aconteceu. Meus pais estavam em uma cidade chamada Cedar Ridge, ajudando minha tia Larkin a se recuperar de uma cirurgia. Então, eu me ofereci para ficar em casa e cuidar da casa. Era algo normal. Eu já havia feito isso muitas vezes. Cresci lá. A casa fica escondida, profundamente nos sopés dos Apalaches, além do ponto em que o sinal de celular desaparece. E a estrada de cascalho se curva como uma pergunta que você só consegue responder ao chegar lá. Esse tipo de silêncio não parece calmo. Ele não te acalma. Ele espera. Talvez seja por isso que passei o começo da noite fingindo não perceber. Me instalei na sala com meu equipamento habitual. Laptop apoiado em um suporte improvisado, uma pilha de revistas antigas, um saco de salgadinhos ao alcance da mão. Alguns vídeos aleatórios estavam passando, nada sério. Apenas barulho suficiente para que eu não me sentisse o único acordado nas montanhas. Admito que estava um pouco inquieto. Talvez inquieto nem seja a palavra certa. Eu estava alerta, consciente de uma maneira que a cidade nunca deixava. Quando o relógio se aproximou da meia-noite, eu estava quase desligando tudo. Disse a mim mesmo que a pior parte da noite já tinha passado, que a casa e eu poderíamos simplesmente deslizar juntos para uma escuridão comum e sem acontecimentos. Foi quando eu ouvi. Não um ranger, não uma declaração, apenas um ranger. Folhas sob algo pesado, algo deliberado. Tentei me convencer que era um cervo ou um guaxinim. Ursos negros passavam por ali às vezes, isso não seria novidade. Mas havia um ritmo, quase como passos andando de um lado para o outro, e ele permaneceu. Cada vez que meu fôlego prendia, pensava em silenciar o vídeo. Eventualmente fiz isso. O mundo ficou em silêncio. Só a casa falava, a madeira se acomodando, os canos esfriando, meu coração batendo, e então o ranger, bem na beira da parede, logo além das janelas da sala. Não era alto, mas íntimo, inegável. Me aproximei da janela, respirando superficialmente, mas com constância. Puxei a cortina só o suficiente para espiar. O tecido farfolhou mais do que deveria. O jardim jazia silencioso sob a luz pálida e vazia. Contornos negros de árvores se erguiam na borda, esqueléticos e nus, mas nada se movia. Eu olhei tempo demais. Então pisquei e recuei para a escuridão. Então veio o rangido na varanda. Há uma tábua no deck da frente, solta desde que eu era criança. Pisa errado e ela geme, como se estivesse reclamando. Aquele gemido ecoou até mim. Mas eu estava dentro. Não tinha me movido. Bem, só um pequeno impulso do meu pé. E então
Logo depois, o mesmo gemido veio de fora. Meu pescoço se esticou, prendi a respiração. É engraçado o quão imóvel você consegue ficar pensando que a quietude te mantém seguro. Eu não me movi novamente. Fiquei ali, sentidos esticados, mente correndo. Depois do que pareceram segundos, talvez minutos, disse a mim mesmo que precisava de água. Talvez precisasse de normalidade. Caminhei devagar e deliberadamente até a cozinha. A pia, a torneira, tudo me ancorava. Até não mais. Peguei um copo, a velha maçaneta de metal grudou, depois cedeu com um rangido. E naquele instante, ouvi o mesmo rangido de metal do outro lado da parede, como se alguém estivesse me imitando, com um atraso de apenas alguns batimentos cardíacos. Sobressaltei-me. O copo escorregou dos meus dedos e se estilhaçou. O barulho não foi ensurdecedor, mas naquele silêncio parecia que algo dentro de mim se quebrou. E então, de fora, o mesmo som voltou. Meio batimento depois, espelhado. Engoli em seco, a garganta apertada. Não chorei, não corri, apenas fiquei ali, imóvel, os dedos formigando contra a bancada. Apaguei as luzes, sentei no sofá, as bordas das almofadas pressionando minhas pernas, as chaves apertadas na mão como um talismã. Cada ruído se tornou uma pista, cada tábua rangendo, cada sopro de ar frio. Até o zumbido da geladeira parecia estar ouvindo agora. O tempo se fraturou, minutos se esticaram, horas se comprimiram. Eu já não conseguia distinguir. E então, algo mudou de novo. Lado da varanda, lento, deliberado, como uma longa respiração, em uma cabana feita para expirar apenas para você. Então, a porta de tela deslizou, aquele rangido suave e arrastado que eu conhecia bem. Alguém a moveu o suficiente para mantê-la silenciosa, mas não totalmente. Senti um arrepio frio subir pela espinha. A voz racional dizia: não é nada, é o vento, é um animal. Mas eu sabia melhor. Alguém sabia como aquele som funcionava. Alguém estava do outro lado da porta. Não consegui mais pensar. Meus músculos se tensionaram como se tivessem recebido um comando. Fiquei imóvel, ouvindo. O corpo vibrando com a vontade de correr e o terror de acordar quem quer que estivesse lá fora. Então, a maçaneta da porta tremeu. Isso foi o suficiente. Saí correndo, sem passos cuidadosos, sem silêncio. Cruzei a sala, abri a porta dos fundos e saí disparado pelo cascalho. Pedras afiadas queimaram meus pés, mas só senti quando estava no meio do caminho. Joguei-me na caminhonete. A porta bateu, chaves enfiadas na ignição. O motor rugiu mais alto que qualquer urso, mais alto que qualquer coisa. Não olhei para trás, não precisei. O cascalho voava. Os faróis rasgavam as árvores em fragmentos nítidos. Além delas, nada. Nenhuma figura, nenhum animal. Apenas a casa, ainda silenciosa, desaparecida. Não reduzi a velocidade até chegar na estrada principal. Acelerei até o posto de gasolina no topo da colina, onde o sinal de celular finalmente voltou. Eu tinha 29 anos quando aconteceu. Estava hospedado na cabana do meu tio Ray, em algum lugar bem no coração do Hill Country, perto de um lugar minúsculo chamado Winslow. Ele tinha ido para o hospital fazer uma cirurgia. Nada mortal, apenas o suficiente para deixá-lo de molho por alguns dias e me pediu para dar uma olhada nas coisas. Fiquei feliz em ajudar, não pensei duas vezes. Mais tempo de folga, um pouco de sossego. O que poderia dar errado? Eu já tinha estado lá antes, mas essa seria a minha maior estadia sozinho. Depois que você passa aquele posto de gasolina velho, perde o sinal de celular. Ninguém está perto o suficiente para ouvir você gritar.
A cidadezinha mais próxima fica a cerca de 40 minutos de distância, se a estrada de terra não estiver soprando poeira no seu rosto como uma tempestade de areia. E frequentemente estava. A cabana é teimosamente simples. 2 quartos minúsculos, uma sala com pisos que suspiram sob peso e uma cozinha que sempre cheira levemente a fumaça de madeira e pinho. Como se lembrasse de milhares de cafés da manhã, mas ainda não conseguisse se desligar do fogão. Ray a construiu há décadas atrás. Ele sempre dizia que era honesta, feita com suor, pregos e paciência suficiente para fazê-lo xingar cada tábua torta. A coisa range como se estivesse sussurrando piadas às 2 da manhã. Cheguei no meio da tarde, carreguei minha mala, sentindo aquele tipo de leveza que só a solidão em lugares familiares oferece. Joguei a bagagem na cama do quarto menor, tirei a jaqueta, mesmo com um frio que você pensava 2 vezes. Me acomodei. Mudei uma pilha de cartões postais amarelados para o criado mudo. Abri a janela um pouco para deixar entrar o cheiro de folhas molhadas. Pensei, certo, serão alguns dias bem tranquilos. A primeira noite foi tranquila. Consegui queimar os ovos no fogão a lenha, algo que me orgulho de maneira inexplicável, já que eu nunca consigo fazer isso em casa. E li, lembrando o quão silencioso é um lugar assim. A floresta murmura, mas não alto, como um grupo de habitantes que decide sussurrar, não gritar. Mas, por volta da meia-noite, ouvi algo. Um arranhar leve, vindo do corrimão da varanda. Nada ameaçador, mas como garras arrastando-se pelo pinho antigo. Não ficou por muito tempo, apenas um arranhão. Depois outro, lento e deliberado. Disse a mim mesmo que eram guaxinões. Guaxinões são basicamente os gatos da vizinhança na selva. Persistentes, curiosos, um pouco sujos. Peguei a lanterna, abri a porta e apontei o feixe para a varanda. Vazia. Nada além da minha própria respiração no escuro, inclinando-me. Estava silencioso o suficiente para pensar que a floresta estava me observando. Ainda assim, verifiquei 2 vezes a tranca, fechei a porta e voltei ao livro, tentando me convencer de que, quando você está sozinho, a imaginação preenche grandes lacunas e a floresta não se importa. Na manhã seguinte, acordei e encontrei a porta da frente destrancada. Fiquei ali, descalço, com a luz do sol no rosto, pensando: será que esqueci de trancá-la? Mas não, eu sempre tranco. Verifico 2 vezes o ferrolho. Não teria deixado assim. Sei que trancas podem emperrar às vezes, mas isso era diferente. Estava limpa, no lugar certo. Exceto que agora estava destrancada por dentro. Tomei café refletindo e saí na varanda para clarear a cabeça. Pedras rangiam sob meus pés e minha respiração subia em pequenas nuvens. As manhãs ainda são frias no começo de outubro. E vi pegadas na lama perto dos degraus. Pegadas descalças, largas e achatadas, profundamente marcadas, como se quem as tivesse deixado tivesse parado ali por um momento, talvez mais. Não correspondiam aos meus pés, nem em tamanho, nem em espaçamento. Definitivamente eram de alguém. Minha primeira onda de medo, ou talvez de calafrio, me atingiu ali, mas não liguei para ninguém. Sem sinal. E mesmo se tentasse, o que diria? Oi, alguém passou descalço pela varanda da cabana. As pessoas apenas acenariam. Pensariam que eu estava ficando estranho e eu me sentiria bobo. Melhor guardar isso para mim. Na 3ª noite, as coisas começaram a mexer mais com a minha cabeça. Não propositalmente, apenas pequenos sinais. Deixei um copo limpo, vazio, na bancada da cozinha antes de dormir. De manhã, estava no chão, perto da porta dos fundos. Ninguém mais estava lá. O trinco da porta de tela dos fundos, um simples gancho que eu sempre fechava, estava aberto. E as cadeiras da mesa ligeiramente deslocadas. Uma em um ângulo mais agudo, como se alguém tivesse se levantado e indo embora, mas sem indícios de pernas.
outra girada de modo que o encosto apontava para a janela, como se estivesse olhando para fora. Nada disso parece discreto quando você passa suas noites ouvindo a casa antiga falar de volta para seus calcanhares. Fiquei acordado, olhos abertos, tentando não pular a cada estalo. Você aprende que cada casa velha fala em sua própria língua. A geladeira zune, os canos tilintam, o assoalho articula cada nuance de peso. Pouco depois das 3, senti algo. A borda do colchão cedeu. Congelei. Pensei que talvez tivesse me mexido inconscientemente, mas isso era muito deliberado. A borda afundou como se alguém pressionasse. Não me movi. Ficou assim por segundos que pareciam uma eternidade. Depois cedeu. Acendi a lâmpada. Nada. Sombras imóveis. Revirei cada canto empoeirado, armários, debaixo das camas, o espaço rastejante. Até bati nas paredes para procurar lugares escondidos, mas vazio. Exceto o colchão. Ainda estava quente. A marca persistia nos lençóis, como se lembrasse de alguém afundando nele. Comecei a arrumar minhas coisas na metade do caminho, hesitando sobre meias e roupas íntimas, tentando racionalizar ficar mais uma noite só para provar que não era um garoto assustado. Mas amanhã não chega cedo o suficiente quando você sente pequenas coisas conspirando contra sua confiança. Antes do amanhecer, levantei-me de novo, inquieto, sacudindo o frio, tentando torrar grãos de café naquele fogãozinho. Precisava de algo normal para fazer. Mas a cabana tinha mais uma surpresa. Ouvi o velho rangido do chão. Um rangido lento e deliberado vindo da sala. A cadeira de balanço, aquela cadeira que Ray sempre deixava perto da janela, como se tivesse seu próprio ritmo, estava balançando para frente e para trás. Sem vento, sem mão. Até cadeiras fáceis de empurrar só se movem se você tocar. E sobre o assento, uma camisa de flanela dobrada que eu nunca tinha desempacotado. Não laranja, nem verde-oliva, mas um vermelho suave com um padrão discreto como veios de madeira desbotados. Era o estilo de Ray. Ao menos tanto quanto nuvem quanto aço. Não toquei nela. Não estudei o tecido ou o padrão. Não queria saber. Peguei minhas chaves, joguei a mala no carro, meia zíper com o conteúdo tintilando, bati a porta e dirigi. A estrada parecia se estender para sempre. Cada solavanco sacudiu o sangue na minha cabeça. Dirigi sem olhar para trás uma única vez. Meus pais tinham ido para seu retiro de fim de semana com amigos. Algum tipo de yoga silenciosa entre as árvores. E me deixaram sozinho na casa que construíram nas florestas dos Apalaches. O lugar fica em um penhasco tão alto que você sente que um pássaro poderia pousar no telhado. Para chegar lá é preciso subir por uma estrada de terra sinuosa que abraça o morro. Sempre brincamos que se faróis aparecessem naquela estrada à noite, ou você saberia exatamente quem era, ou teria um problema. Esta não era o tipo de casa que alguém tropeçaria por acaso. Aquela primeira noite parecia tranquila, talvez até tranquila demais, se eu tivesse parado para pensar. Mas cresci com esse tipo de silêncio, então parecia familiar. Reaqueci um pouco de macarrão que havia sobrado, ouvi pela metade um podcast que agora nem consigo me lembrar e me aconcheguei no sofá com meu laptop. Meu plano era simples, rolar a tela e assistir algo até adormecer. Um hábito do qual você nem percebe que caiu. Por volta das 21 horas, o sensor de movimento da frente despertou algo no meu cérebro. A luz da varanda banhava as janelas com um brilho amarelo preguiçoso. Totalmente normal. Guaxinins, gambás, cervos, talvez o gato do vizinho. Mas a luz não se apagou depois de 30 segundos como de costume. Ficou acesa. Passou 1 minuto, depois quase 2. Levantei-me do sofá como se fosse forçado.
tenso, caminhei até a janela. Lá fora, nada. Apenas a estreita estrada de terra desaparecendo entre árvores densas sob um céu negro. Nem sussurros, nem movimentos, nem olhos refletindo. Apenas quietude. Voltei para o sofá. Nem me sentei por muito tempo antes que algo mais acontecesse. A luz do corredor no andar de cima clicou, alto o suficiente para me estremecer. Sei que aquele velho interruptor faz um clique seco. Ouvi claramente através do teto. Algo estalou no meu peito. Meu coração ou minha cabeça? Fiquei paralisado, olhando para cima, desejando que meus ouvidos mentissem. Não mentiram. Eu precisava me mover. Cada passo parecia nadar enquanto subia as escadas. No topo, o corredor estava totalmente iluminado. A luz espalhava a escada abaixo e se derramava contra a porta do quarto dos meus pais, que estava fechada. O ar estava tão parado que se podia ouvir um suspiro ou uma gota de água cair no chão. Nenhum ruído, nenhum movimento. Apenas um zumbido de uma luz que não deveria estar acesa. Fiquei lá por tempo demais. Então, alcancei e desliguei. Escutei. Segundos se estenderam como horas. Apenas meu coração respondia. Descendo as escadas, as coisas haviam mudado novamente. Meu laptop, que deveria estar parcialmente ativo com um vídeo ainda tocando, estava completamente desligado. Apertei o botão de energia. Nada. Talvez eu tenha apertado com força demais, mas não. Estava simplesmente morto. Foi quando eu percebi que o silêncio havia mudado de forma. Ele se dobrava pelas paredes, penetrava pelas janelas. Senti-me exposto, como se a casa tivesse se transformado de uma memória em uma armadilha. Olhei para a porta da frente. Ela tem um velho trinco de latão, arranhado e teimoso, como se tivesse visto muitas tempestades. Eu havia trancado quando meus pais saíram. Conferido, às vezes, como sempre faço. Lembro de ter girado com tanta força que minha mão doeu. Agora estava meio girado, nem aberto, nem fechado. Apenas quase no meio. Nenhum outro objeto havia sido tocado. Nenhuma outra maçaneta se mexeu. Mas esse trinco estava fora do lugar. Eu não o havia tocado, nem antes, nem naquela noite. Tranquei novamente com força e testei. Travado. Travado novamente. Dupla trava. Então tomei minha posição na mesa da cozinha. O único lugar com visão clara tanto da porta da frente quanto da porta dos fundos. Uma lanterna próxima, caso fosse necessário. A meia-noite chegou como hóspede preguiçoso que não queria ir embora. Não me movi. Apenas respirei repetidamente, tentando contar as mesmas 4 letras. Dentro, fora, fora, fora. Então o clique da luz da varanda aconteceu novamente. Minha cadeira arrastou pelo chão enquanto eu me levantei de um salto. Peguei a lanterna com uma tábua de salvação e abri a porta. O quintal estava vazio. Escuridão e distância abertas. Meu feixe de luz pousou nos postes da cerca e nas árvores. Nenhum barulho, nenhuma forma, nenhum olho. Apenas um palco silencioso, como se alguém quisesse que eu olhasse para provar que estava ali, sem se mostrar. Bati a porta, tranquei novamente. Então o telefone tocou. O toque cortou o vazio como um fio elétrico. Quase nunca usamos o telefone da casa, apenas para contas. Talvez a companhia elétrica ou algum robô tentando vender seguro. Dizia o identificador de chamadas. Fora da área. Alô? Perguntei. Silêncio. Silêncio. Sem zumbido, sem estática, sem clique limpo. Apenas nada. Ficou assim por 5 longos segundos. Desliguei. Tocou novamente. Mesmo segurando o telefone, fora da área. Silêncio. Enxágue. Repita. Repita. Mesma frieza e vazio. Arranquei o fio da parede. Nem pensei 2 vezes. Depois, apertei o botão da TV, desesperado por som. Voz humana, qualquer coisa. Tela preta. Azul acinzentado sem sinal. Murmurei algo como... ótimo, num silêncio.
o roteador sem luzes, meu celular morto. Mais cedo, naquela noite, eu tinha a recepção perfeita. Agora, 0. A percepção veio devagar. Não era medo, apenas uma certeza afundando. Alguém ou algo me havia cortado. Fios, sinais, conexões, tudo desaparecido. Voltei à porta da frente. O trinco havia se deslocado novamente, levemente, mas o suficiente. Empurrei com o ombro, girei o trinco até o máximo, coloquei uma cadeira sobre a maçaneta, encaixei-a firme. A porta dos fundos, mesma coisa. A trava não estava onde eu a deixei. Não eram nervos, era um padrão. Alguém estava testando, com cuidado, silenciosamente. Sentei-me novamente à mesa, a lanterna apertada na mão. O feixe emanava um calor suave. Forcei minha respiração, rasa e regular. Cada rangido no andar de cima agora soava como passos, não madeira se acomodando, passos não naturais. Meu instinto gritava para sair, mas eu precisava do momento certo. A luz da varanda acendeu novamente. Pela terceira vez, permaneceu acesa. Atravessou as cortinas, iluminou o chão em longas faixas. Não me movi. Apenas fiquei rígido, observando, esperando que se apagasse. Meu estômago parecia gelo. Por volta das 2 da manhã, um clique mais agressivo. Dessa vez, o trinco da porta dos fundos girou com tanta força que a cadeira rangiu contra o piso. Vacilou. Soou como um aviso. Isso foi suficiente. Peguei minhas chaves do gancho, afastei a cadeira, corri para a porta da frente. Não fazia ideia de como eu parecia. Olhos arregalados, sapatos arrastando, ofegante. Não importa. Forcei as chaves na ignição. O motor rugiu antes mesmo de eu pisar fundo. Rodas giraram. Cascalho voou. Ao percorrer a estrada, o farol iluminou o penhasco. Foi quando vi, através das árvores, a luz do corredor do andar de cima, a mesma que eu havia desligado, estava acesa. Não reduzi a velocidade. Não olhei de novo. Dirigi direto até o posto de gasolina da cidade. Eu vinha subindo uma estrada de terra longa e sinuosa, bem no coração das colinas Appalachian. A cabana para a qual eu me dirigia ficava tão recuada que até o posto de gasolina mais próximo parecia uma pequena viagem. Não era minha. Eu estava cuidando da casa para o tio de um amigo, que só a usava durante a temporada de caça. Ele me assegurou que era tão segura quanto uma igreja e brincou que eu provavelmente ficaria entediado antes de qualquer outra coisa acontecer. 3 noites sozinho não pareciam muito. Na verdade, pareciam um presente. Silêncio. Sem telefones vibrando, sem notificações intermináveis, sem conversas superficiais, apenas espaço para respirar. Eu estava precisando disso. A primeira noite transcorreu exatamente como eu esperava. Desembalei as compras que trouxe, apenas um pouco de comida reconfortante, nada sofisticado. Fiz uma panela de macarrão e levei a tigela para a varanda. Lembro-me de como as tábuas de madeira sob meus pés descalços eram um pouco ásperas. Havia aquele tipo de silêncio que pressiona seu crânio, até você perceber os próprios ruídos da mastigação e notar que respirar de algum modo se torna alto. Sentei-me olhando para a árvore, livro na mão. O céu acima estava escuro, sem estrelas brilhantes o suficiente para chamar a atenção. Lia com um olho na página e o outro nas sombras tremiluzentes da varanda. Por volta das 10 da noite já havia lido metade do livro, bocejando tanto que me surpreendi e fui para dentro. Permiti-me adormecer sem reler nada. Não houve nada estranho naquela noite, apenas um vazio pacífico. Na manhã seguinte acordei ao amanhecer, com a luz do sol filtrando pelas cortinas finas, pronta para me puxar para cima. O ar cheirava levemente a fumaça de madeira. Talvez ele limpasse a lareira ou talvez fosse apenas resíduo do dia anterior. Escovei os dentes, respirei o ar frio e preparei uma xícara de café.
Aquele café de cabana tinha gosto fraco, mas confortante da maneira que você não encontra em uma cafeteria. O dia passou em tranquila rotina doméstica. Passeei brevemente pela floresta, ouvindo as folhas estalarem sobre os pés, sentindo o cheiro úmido e terroso da mata. Voltei, preparei o almoço, tirei uma soneca. Quando a noite caiu novamente, senti um leve contentamento, como se estivesse enrolado em um cobertor de solidão. Mas algo naquela segunda noite já me parecia errado, mesmo antes de qualquer coisa acontecer. Eu estava encostado no sofá, lendo um livro de bolso, com uma perna encolhida por baixo de mim, esperando apenas adormecer silenciosamente. Foi então que notei a tela do telefone acender. Estranho, porque meu celular estava inútil desde que desci aquela estrada. Sem sinal, sem Wi-Fi, nem mesmo aquele único e instável bar que às vezes aparece. Ele basicamente se tornara um peso de papel. E ainda assim, a tela brilhava, mostrando uma notificação. O nome do remetente era uma linha de blocos vazios, como se os caracteres se recusassem a aparecer, e a mensagem dizia apenas uma palavra: em cima. Fiquei paralisado. Minha boca secou. Tenho quase certeza de que não pisquei. Aqui está o detalhe. Não havia nenhum andar superior. Apenas 2 pequenos quartos, um banheiro, uma sala de estar, uma cozinha e uma escotilha no corredor que levava ao sótão. Isso era tudo. Nenhum segundo andar completo. Apenas a escotilha. Coloquei o telefone na mesa de centro como se tivesse crescido uma serra elétrica de repente e fiquei rígido na sala. Disse a mim mesmo que era um erro do aparelho, talvez uma mensagem atrasada que voltara de algum lugar. Meu cérebro racional buscou todas as explicações normais. Mas toda vez que eu passava pelo corredor depois disso, me pegava olhando para a escotilha. Ela parecia normal, rente ao teto, com uma leve camada de poeira nas bordas e uma pequena teia de aranha em um canto. Mas havia um sussurro de sensação. Algo no ar ao redor parecia carregado, como a calma antes de um estrondo de trovão. Continuei lendo na sala iluminada há mais tempo do que de costume. O vento lá fora fazia as tábuas da varanda rangerem suavemente. Nada de anormal, apenas a estrutura assentando. Meu corpo eventualmente se desligou antes do cérebro e cochilei. Então veio a terceira noite, e nada da palavra em cima parecia certo. Acordei cedo, saindo da cama mecanicamente, ainda sentindo medo na garganta. Peguei a lanterna e comecei a varredura lenta pelos cômodos, checando janelas, portas, fechaduras e chaves. Olhei para a escotilha do sótão. Parecia exatamente a mesma. Apenas um painel de madeira com teias de aranha. Minha mão tremia segurando a lanterna. Tentei me distrair. Preparei o jantar, o macarrão de novo, por ser fácil. O forno fazia tic-tac, a faca raspava a tábua de cortar. Coisas acontecendo, normais e seguras. Bebi água para manter a voz e tentei ler mais do livro, mas não conseguia me concentrar. Cerca de 1 hora depois, entrei na cozinha e vi um copo no balcão, meio cheio de água. Congelei, olhos fixos no copo. Tenho quase certeza de que ouvi meu coração bater forte no peito. A condensação fria brilhava por fora, como se alguém tivesse acabado de enchê-lo. Eu não havia chegado perto da pia por horas. Peguei-o com mãos trêmulas, despejei, lavei com força, enxaguei e coloquei de cabeça para baixo no escorredor enquanto falava comigo mesmo. Você encheu isso. Foi você. Afastei-me do escorredor como se tivesse tocado algo elétrico. Sentei-me, mente acelerada, abri o livro novamente, páginas borradas, tentei focar dizendo a mim mesmo que precisava me acalmar. Minha respiração desacelerou até que voltei à cozinha. O copo estava em pé no balcão, meio cheio novamente. Isso me paralisou. Meu maxilar doía de tanto apertar os dentes. Olhei para a esquerda. Olhei para a direita, nenhum som, nenhuma pegada, nenhuma corrente de ar, apenas aquele copo impossível. Foi então que eu vi a escotilha. Na visão periférica, eu não queria olhar, mas olhei. A escotilha do sótão não estava mais rente ao teto. Estava aberta apenas 1 polegada, suficiente para projetar uma sombra torta no chão do corredor. Uma forma que parecia não pertencer àquele espaço. Meu peito se apertou. Não me aproximei, não sussurrei nada. Peguei minha bolsa de viagem, joguei minhas roupas sem dobrar, fechei o zíper com mãos trêmulas. Cada respiração parecia lenta demais e alta demais. Levantei a bolsa do chão, coloquei-a no
ombro e então parei. Olhei para a escotilha novamente, apenas mais uma última vez. Saí, bati a porta, tranquei-a. Minhas mãos agiam no piloto automático. Corri, as chaves do carro tilintavam, as botas levantavam pedrinhas da estrada de terra. Não olhei para trás nenhuma vez. Meus pais tinham um plano. Eles estavam indo para uma viagem de uma semana fora do estado. Então fiquei com a casa para mim sozinho. Era o lugar onde cresci, escondido nas profundezas das colinas Apalaches, remoto, a quilômetros de qualquer coisa que se pudesse chamar de cidade. A entrada da casa era uma longa faixa de cascalho que serpenteava pela floresta densa antes de se abrir em uma estrada de terra empoeirada. A maioria das pessoas me olhava de forma estranha quando descobria onde eu morava. Diziam, isso é bem longe. Mas para mim era apenas familiar. Um silêncio. As árvores enormes. O fato de ninguém estar por perto a quilômetros de distância. Isso era o lar. Os 2 primeiros dias foram exatamente o que eu queria. Tranquilos. Simples. Eu trabalhava remotamente durante o dia, vasculhava a geladeira em busca de sobras e me jogava no sofá para assistir filmes até tarde da noite. Quem não gosta de algumas noites de solidão com comida delivery? Até o silêncio tinha conforto. Eu não me importava com o zumbido da geladeira, o clique do laptop ou o farfalhar das folhas do lado de fora da janela. Era bom estar sozinho, como se o mundo inteiro tivesse se ajustado só para mim. Então, veio a segunda noite. Eu estava no meio de um velho filme de ficção científica, nem mesmo um dos melhores, quando desliguei o som para pegar uma bebida. O silêncio caiu. Foi então que ouvi o distinto estalo do cascalho. Apenas 1, talvez 2, passos como se alguém tivesse mudado de posição lá na entrada. Fiquei paralisado com o copo na mão, esperando um instante, depois outro. Coloquei a bebida no balcão, arrastei-me até as persianas e as abrias, espreitando sobre a luz da varanda. Nada. A entrada estava vazia. Disse a mim mesmo que provavelmente era um guaxinim ou talvez um cervo. Aqui fora, a vida selvagem se aproxima mais do que a maioria das pessoas imagina. Eu dei de ombros, mas algo no meu peito permaneceu inquieto. Na terceira noite, por volta das 11 horas, desliguei as luzes, me encolhi no sofá com uma tigela de macarrão, o filme pausado na tela. Foi quando ouvi novamente, mais alto desta vez, mais pesado, o estalo do cascalho. Definitivamente deliberado, como botas pressionando pedras. Prendi a respiração, inclinei-me para a janela, acendi a pequena luz da varanda, aquela que brilhava em amarelo fraco novamente. Nada. Sem carro, sem figura, apenas um palco vazio. Mas o silêncio que se seguiu não era pacífico. Pesava, expectante, como se algo lá fora estivesse esperando que eu notasse. Fechei as persianas, disse a mim mesmo novamente: talvez seja um cervo, mas cervos não caminham assim. Na quarta noite, estava convencido de que havia imaginado tudo. Por volta das 23 horas, estava escovando os dentes no andar de cima quando ouvi o rangido da maçaneta da porta da frente. Não o leve tremer, nem a mola voltando, mas metal girando uma vez, 2. Congelei. Pasta de dentes espumando na boca, pingando na pia. Sem batida, sem voz, apenas aquele rangido. Fixei os olhos no ferrolho brilhando no lugar, prendi a respiração até meu peito doer. Finalmente cuspi, engoli e forcei-me a descer pelo corredor. A porta ainda estava trancada,
mas a quietude parecia carregada. A manhã veio com luz rígida. Quase tinha esquecido até sair para jogar uma lata na reciclagem. Foi quando vi. O capacho, sempre perfeitamente alinhado com o degrau da varanda, estava torto, inclinado em um ângulo estranho, como se alguém tivesse pisado nele, girado e se afastado. Eu sabia que não havia tocado nele. Naquela noite, não deixei sombras. Todas as luzes da casa estavam acesas, cozinha, corredor, escada, até a lâmpada do porão. Meia-noite chegou. Deitei-me na cama, olhando para o teto, mente acelerada. Então veio o estralo novamente. Não apenas alguns passos, mas passos lentos e pesados. Eles atravessaram a entrada, contornaram a casa, do cascalho para a parede, da terra para a varanda. E então, bem debaixo da janela do meu quarto, fiquei paralisado, com medo de me mover. Os passos se retracaram, saída lenta. Pela manhã, senti-me vazio. Calcei minhas botas e saí para fora, atrás da varanda, onde o solo estava úmido. Vias, pegadas claras, impressões profundas, não de botas de guerra, nem de trilha, algo diferente. As marcas seguiam alguns metros para a floresta e paravam. Nenhuma continuação. Era como se alguém tivesse dado um passo adiante e desaparecido. Naquela noite, arrastei a pesada cadeira para a porta da frente, a enfiando sob a maçaneta como um bloqueio. Sentei-me à mesa, faca à mão, olhos na porta. As horas se arrastaram, o café esfriou. Por volta das 3 da manhã, os grilos lá fora ficaram em silêncio. Então, alto o suficiente para tremer os meus ossos, algo bateu. No andar de cima, corri, faca na mão, nó na garganta. Eu sabia que havia deixado todas as portas abertas. Chequei, mas agora uma delas havia se fechado. O quarto de hóspedes. Subi as escadas devagar, palmas escorregadias contra a parede. A porta estava fechada. Forcei-a a abrir. O quarto estava vazio. Sem intruso, sem sombra. Mas a coxa estava puxada. Lençóis com cantos perfeitamente dobrados, limpos, cirúrgicos. Aquela cama não era usada há meses. Surtei. Peguei minhas chaves, afastei a cadeira e corri para o carro. Faróis iluminavam as árvores enquanto eu saía da entrada. Não parei até chegar em Elmont, 20 minutos depois. Sentei-me em um estacionamento vazio até o amanhecer. Quando Nate me perguntou se eu poderia cuidar da cabana dele nos arredores das colinas Ozark por uma semana, eu disse sim sem pensar. Eu estava exausto. Meses de vida na cidade haviam me desgastado. Sirenes no meio da noite, o rangido do metrô, meu vizinho de cima que parecia deixar cair bolas de boliche em intervalos aleatórios. Eu já começava a acordar cansado. Meu cérebro era como um navegador com 50 abas abertas. Então, quando Nate me ofereceu a chance de desaparecer na floresta por um tempo, sem vizinhos, sem barulho, apenas árvores e silêncio, eu aceitei na hora. Ele fez parecer um sonho. "Você vai adorar", disse ele. "Não tem ninguém por quilômetros. Você pode ler, dormir até mais tarde, ficar olhando para as árvores. É praticamente terapia." Ele ainda falou que a despensa estava abastecida e que o fogão a lenha era a prova de idiotas. Você vai ficar entediado da melhor forma possível. As instruções que ele me deu beiravam o folclore. Siga pela Rota 53 até o posto que só vende RC Cola. Depois continue até o velho caminhão meio enterrado nas ervas. Vire à esquerda na caixa de correio que parece uma colmeia. Coisas bem precisas. Meu sinal de celular acabou muito antes de eu chegar à cabana.
A estrada asfaltada deu lugar a cascalho, depois a terra e, finalmente, a algo que mal podia ser chamado de estrada. Apenas uma cicatriz sinuosa entre as árvores. O caminho subia, descia, curvava e a floresta se fechava a cada curva. Eu não via outro carro há mais de 1 hora. Quando cheguei, o sol já estava baixo. A cabana parecia exatamente como ele descreveu. 2 quartos, varanda inclinada, lenha empilhada ao lado. O lugar parecia suspirar há anos. Janelas empoeiradas, a porta rangendo como se guardasse rancor, mas era sólida, e dentro cheirava a cedro e livros antigos. Era aconchegante de uma forma que o cérebro instantaneamente aceita como segura. A despensa estava cheia de mantimentos secos. Havia uma cesta de maçãs no balcão que, de alguma forma, não tinham amolecido, e um grande bule de chá preto. Nate provavelmente tinha saído naquela manhã. Eu aqueci o chá e fui para a varanda, sentado com o livro. Ouvi um tipo de silêncio que você não encontra na cidade. Apenas árvores se movendo e o vento passando pelas folhas. Pela primeira vez em semanas, senti meu pulso desacelerar. A primeira noite foi tranquila. Acendi um pequeno fogo no fogão. Fiquei observando as chamas por um tempo e depois me enrolei no cobertor antigo da cama. Adormeci facilmente, mas em algum momento da noite algo me acordou. Não foi um estrondo ou um grito, nada cinematográfico, apenas um som clique. Era suave, metálico, como um trinco sendo tocado, testado, sem abrir. Meus olhos se arregalaram, congelei e escutei. Nada. Nenhum passo, nenhum sussurro, nenhuma folha se movendo. Apenas o som do meu próprio coração batendo no peito. Fiquei ali por 1 hora, imóvel, respiração curta, olhando para a porta do quarto. Finalmente, quando o silêncio se prolongou, convenci-me de que era o fogão assentando ou a estrutura da cabana se ajustando. Madeira velha faz isso. Virei-me, rosto quente de vergonha, e voltei a dormir. Pela manhã fiz café e quase esqueci o episódio até entrar na cozinha e ver a porta dos fundos aberta, apenas uma fresta de uns 5 centímetros. Um fio de ar frio entrava enquanto eu ficava parado olhando. Tinha certeza de que a havia trancado. Lembrei-me de ter girado o trinco. Sempre verifico as fechaduras. É um hábito. Como checar o bolso para ver se a chave está lá, mesmo sabendo o que está? Olhei para a fresta por 1 minuto inteiro, esperando alguma explicação. Eventualmente, fechei a porta, travei o trinco e deixei a palma da mão apoiada nela por um tempo. Não parecia um sonho ou um engano. Parecia deliberado. Ainda assim, tentei me recompor, fiz ovos, li e até tirei um cochilo na cadeira da varanda, deixando a brisa me embalar. Mas naquela noite, a calma havia ido embora. Antes de dormir, conferi cada fechadura 2 vezes. Depois arrastei uma das cadeiras da cozinha e a coloquei firmemente sobre a maçaneta da porta dos fundos, só para ter certeza. Parecia teatral, mas também necessário. Levei o ferro da lareira para o quarto, encostando-o ao lado da cama. Dormi de meias e moletom com capuz. Meu coração já estava em modo luta ou fuga. Deve ter sido perto da meia-noite quando ouvi um baque súbito, agudo, seguido de silêncio. Sentei-me, alerta. A porta do quarto estava fechada, mas eu a observava como se pudesse mover sozinha. Minha mão encontrou o ferro sem olhar. Apertei firme. Prendi a respiração, então ouvi. Uma tábua do piso rangeu. Não do jeito que as casas antigas rangem ao se acomodar. Esta soou carregada, como pressão, peso. E então nada. Fiquei imóvel até a luz começar a entrar pelas frestas da cortina. Quando finalmente abri a porta do quarto, tudo parecia normal, exceto pela cadeira da cozinha. Ela não estava mais sob a maçaneta da porta, mas guardada embaixo da mesa, como antes. Olhei para ela, depois para a porta. E de novo,
Não toquei nela, não falei nada em voz alta. Fiquei esperando meu cérebro encontrar uma explicação razoável. Não encontrou. O dia seguinte se arrastou. Cada rajada de vento parecia intencional. Cada esquilo se tornava um espião. Andei de um lado para o outro, relei o mesmo parágrafo do livro 12 vezes, olhei constantemente por cima do ombro esperando encontrar alguém atrás de mim. Naquela noite nem tentei dormir. Acendi o lampião de óleo no quarto e sentei-me na beira da cama, totalmente vestido, com um ferro sobre o colo. A cabana parecia menor, mais apertada, como se o próprio ar estivesse expirando. E então vieram os passos, suaves, deliberados, lentos, circulando a cabana, folhas rangendo sob os pés. Depois silêncio e mais passos. Contava as voltas. 1, 2. Às vezes paravam por minutos, apenas ouvindo. Uma vez pararam bem fora da parede do quarto. Prendi a respiração tanto que o peito doeu. Depois recomeçaram. E então desapareceram. Ao amanhecer saí. Não queria, mas precisava saber. Circundei a cabana e parei perto dos degraus dos fundos. Foi quando os vi. Pegadas. Pequenas, com dedos espalhados, calcanhares deformados. Não pareciam pés humanos, mas também não se assemelhavam a nenhum animal que eu conhecesse. 6 pegadas levando até a porta dos fundos, nenhuma levando embora. Isso quebrou algo em mim. Arrumei minhas coisas em frenesi, não dobrei nada. Minha mala estava uma bagunça. Joguei a escova de dentes na pia e não voltei para pegá-la. Dirigi rápido na trilha de terra, acertando todos os buracos. Não me importei quando cheguei ao asfalto e meu sinal voltou. Parei e liguei para Nate. Ele atendeu como se nada estivesse errado. Eu disse, chega, não fico mais uma noite aí fora. Houve uma longa pausa. Então ele disse, algumas pessoas não lidam bem com ficar tão longe na floresta. Foi tudo o que ele disse. Nem surpresa, nem resistência. Apenas aceitação. E isso me disse tudo o que eu precisava saber. O que quer que estivesse lá fora não estava apenas na minha cabeça. E eu nunca mais vou voltar. Eu tinha 13 anos no verão em que isso aconteceu. Hoje tenho 27, mas ainda penso naquele verão em Helena, Montana, com mais frequência do que gostaria. Naquela época, minha vida girava em torno de uma casa na árvore. Meu pai a havia construído anos antes, com sobras de madeira de um projeto de galpão. E, embora não fosse nada extravagante, apenas 4 paredes, um telhado de telhas desconexas e um piso de compensado, para mim parecia uma pequena fortaleza. Meus amigos gostavam dela também, mas na maioria das noites eu ficava lá, sozinho, estirado num puff com quadrinhos, um saco de pretzels e minha fiel lanterna. Os verões em Helena têm aqueles dias escaldantes, seguidos por noites que esfriam rápido assim que o sol se põe atrás das montanhas. Subia para casa na árvore logo após o jantar, ouvia os grilos começando o seu coro e ficava lá até me cansar demais ou até as pilhas da lanterna acabarem. Era meu santuário, um refúgio do caos de ser um adolescente de 13 anos, os crescimentos desajeitados, as brigas dos pais e a solidão que surge quando você se sente entre ser criança e não ser exatamente um adolescente. Na primeira noite em que isso aconteceu, eu nem percebi nada de estranho. Estava desenhando super-heróis com a lanterna quando ouvi a voz da minha mãe me chamando do meio da floresta. Eli! Clara como o dia, vinda do escuro. Meu primeiro pensamento foi prático. Talvez ela quisesse que eu entrasse. Então joguei meus quadrinhos num canto e desci pela escada. Mas quando atravessei a porta dos fundos, ela estava na cozinha lavando a louça. O que foi? Perguntou, como se eu a tivesse assustado. Você me chamou? Ela balançou a cabeça. Não, querido, eu não chamei. Senti-me bobo e voltei para fora, atribuindo o som a ecos ou à minha imaginação. Mas aconteceu de novo na noite seguinte. No mesmo horário, pouco depois das 9:30 da noite. Desta vez, a voz soava um pouco diferente, como se minha mãe estivesse irritada. Eli, vem aqui! Mais uma vez, desci correndo apenas para encontrá-la na sala assistindo TV. Ela me lançou um olhar estranho quando contei, mas dispensou a situação com um sorriso.
Vozes se propagam no verão. Alguém provavelmente chamou seu filho. Essa explicação poderia até funcionar se o fenômeno não continuasse. Todas as noites, quase no mesmo horário, a floresta chamava meu nome. Às vezes suave, convidativa, às vezes irritada, sempre na voz da minha mãe. Comecei a fazer testes. Levava meu relógio comigo e anotava a hora. 21h27, 21h34, 21h29, sempre dentro dessa janela. Uma noite, deixei um rádio tocando na casa da árvore. Fui para dentro e sentei à janela da cozinha. Como esperado, às 21h31, ouvi meu nome ecoar pela noite. Minha mãe estava sentada à mesa, comendo um pêssego. Foi quando o medo realmente tomou conta. A casa na árvore deixou de ser uma fortaleza e passou a ser um palco iluminado para alguém na floresta me observar. Eu apontava a lanterna para as árvores, mas o feixe só alcançava até certo ponto antes de ser engolido pelo escuro. Cada galho parecia um braço, cada sombra, uma figura agachada. Uma noite, decidi responder. "O que você quer?" gritei, tentando soar confiante. Não houve resposta. Lembro-me de sentar ali, cada músculo tenso, esperando. Então, assim que abaixei a lanterna, a voz voltou, sussurrando. Dessa vez, meu nome foi arrastado lentamente. Eli. Saí correndo naquela noite, quase caindo da escada na pressa. Minha mãe já estava na cama. Ela perguntou por que eu estava tão nervoso, mas eu não consegui explicar sem parecer louco. O pior veio uma semana depois. Naquele momento, já estava evitando a casa na árvore. Mas uma parte de mim era teimosa. Eu não queria ser expulso do meu próprio espaço pelo medo. Então, subi com meu caderno de desenhos, deixei a lanterna no chão e disse a mim mesmo que ficaria lá, não importando o que acontecesse. Às 21h32, a voz veio. "Eli!" Cerrei os dentes e não me mexi. "Eli!" repetiu. "Então eu vejo você na janela." Deixei a lanterna cair. O feixe girou pelo piso de compensado antes de parar em um canto. Minha garganta travou. Sem pensar, desci pela escada tão rápido que ralou minhas canelas e corri para dentro da casa. Tranquei a porta dos fundos, corri para o quarto dos meus pais e contei que alguém estava lá fora. Meu pai pegou um bastão de beisebol e caminhou pelo quintal, enquanto minha mãe me segurava. Ele não encontrou nada, apenas o silêncio, quebrado apenas pelo latido do cachorro do vizinho. Disseram que eu tinha sonhado ou que era minha imaginação. Crianças se assustam sozinhas. Tentaram me convencer disso, mas eu sabia o que eu vi. A voz não estava apenas me chamando, ela sabia exatamente onde eu estava. Depois disso, recusei voltar à casa na árvore à noite. Durante o dia, era perfeita, iluminada, inofensiva, apenas uma fortaleza de madeira em um quintal tranquilo. Mas assim que o sol se punha, fechava as cortinas e ficava dentro de casa. Mesmo agora, 14 anos depois, ainda não consigo me livrar disso. Se alguém chama meu nome no escuro, fico imediatamente tenso. Às vezes, quando visito meus pais e passo pela casa na árvore, juro que espero ouvir novamente. A parte que me mantém acordado não é o quê, mas o como. Quem quer que fosse, ou o que quer que fosse, soava exatamente como minha mãe, mesma entonação, mesma cadência e sabia meu nome. Nunca descobri quem ou o que estava naquela floresta, mas sei de uma coisa: não foi minha imaginação. Eu contei essa história algumas vezes, mas nunca por completo. Minha filha tinha 6 anos no verão de 2000 e nós tínhamos acabado de nos mudar para uma casa tranquila na periferia de Missoula, Montana.
Era uma daquelas casas antigas, cheias de peculiaridades que você ou aprende a amar ou passa a vida tentando consertar. Janelas grudadas, azulejos desparelhados, um porão que cheirava levemente a terra. Nos fundos, escondida entre 2 altos choupos, havia uma casa na árvore. Não era nada demais, apenas tábuas desgastadas e um telhado inclinado. Mas para uma criança de 6 anos era um castelo. A família que morava ali antes de nós havia construído a casa na árvore para os filhos. Eles até deixaram uma pequena escada de madeira pregada diretamente no tronco. Lily se apaixonou por ela instantaneamente. Pensei, qual mal poderia haver? Uma casa na árvore no quintal parecia algo saudável, quase idílico. Todas as tardes ela desaparecia na casa na árvore com suas bonecas, um cobertor e às vezes uma caixinha de suco. Eu a ouvia cantando sozinha através da janela aberta enquanto dobrava roupas ou preparava o jantar. Esse era o ritmo do nosso verão. Eu dentro de casa, ela na casa na árvore, sua risada filtrando pelo ambiente. Mas dentro de algumas semanas, comecei a notar pequenas coisas estranhas. Quando eu a chamava para o jantar, ela gritava de volta: "Não posso descer ainda, ele ainda está aqui." Eu supus que ela se referia a uma de suas bonecas ou a um amigo imaginário. Muitas crianças inventam um companheiro de brincadeira e Lily era muito imaginativa. Achei fofo. A primeira vez que perguntei quem era ele, ela respondeu: "Meu amigo. Ele mora na casa na árvore. Não gosta de adultos, então se esconde quando você aparece." Eu ri na hora. Soava exatamente como uma regra que uma criança inventaria. Mas depois disso, comecei a notar como ela se calava sempre que eu tentava me aproximar da casa na árvore. Se eu sequer colocava um pé fora do alpendre, ela se inclinava sobre o corramento e gritava: "Volte para dentro, mamãe. Ele não vai sair se você estiver aqui." No começo eu levei na brincadeira, imaginação infantil. Mas então, as coisas começaram a ficar estranhas. Por volta de meados de julho, Lily começou a resistir na hora de dormir. Ficava chateada, implorando para poder dormir do lado de fora. Dizia: "Ele fica sozinho à noite. Ele quer que eu fique." Seus olhos sempre estavam arregalados e sérios quando ela falava, como se tivesse medo de decepcioná-lo. Uma noite, encontrei seus desenhos espalhados sobre a mesa de jantar. A maioria eram figuras de pálito. Lily, eu, nosso cachorro e outra figura, simplesmente chamada ele. Mas a figura de ele não tinha rosto. Apenas um oval em branco onde os traços deveriam estar. Perguntei por que não desenhara o rosto dele. Ela deu de ombros e disse: "Ele não quer que eu desenhe." Essa resposta me deixou mais inquieta do que queria admitir. O sono dela também começou a ser afetado. Ela se virava e se remexia, sussurrava enquanto dormia. Às vezes eu acordava com o som dela andando pelo corredor às 2 da manhã. Quando eu tentava colocá-la de volta na cama, ela pedia se podia apenas verificar se ele estava bem rapidamente. O ponto de ruptura para mim aconteceu uma noite no final de julho. Eu a deitei, li uma história e finalmente consegui que fechasse os olhos. 1 hora depois, a casa estava silenciosa. Ou assim eu pensei. Fui encher meu copo d'água na cozinha e, pela janela, notei um brilho fraco na casa na árvore. Pensei que fosse a luz da lua batendo de forma certa, até perceber que era a pequena lanterna de Lily. Corri descalça pela grama. Meu coração afundou ao vê-la encolhida dentro da casa na árvore, dormindo profundamente, a lanterna ao lado. Por um momento, apenas fiquei olhando para ela, sem saber se a acordaria suavemente ou a pegaria nos braços.
Foi então que ouvi o ranger de algo se movendo sobre as tábuas, mais pesado que Lily. Congelei, prendendo a respiração para ouvir melhor. Então, vieram passos, rápidos, leves, correndo pelas tábuas. Os pelos da nuca se eriçaram. Subi a escada, chamando o seu nome. Ela se mexeu, mas não acordou. Peguei-a nos braços, meu peito apertado pelo pânico, e juro que senti a vibração de algo se movendo sobre a madeira atrás de mim. Não olhei para trás. Desci a escada com ela nos braços, entrei correndo e tranquei todas as portas. Na manhã seguinte, fui olhar a casa na árvore à luz do dia. A princípio, tudo parecia normal. Então, notei pegadas leves no pó das tábuas, grandes demais para serem de Lily. Tentei me convencer de que talvez tivesse imaginado os passos na noite anterior, que talvez fossem velhos truques de luz, mas não consegui ignorar como o comportamento de Lily havia se intensificado. Naquele mesmo dia, ela me perguntou por que eu a havia tirado de lá quando ele ainda não tinha terminado de falar com ela. Essa foi a gota d'água. Dentro de uma semana, mandei a casa na árvore abaixo. As tábuas foram pro aterro, os pregos descartados e a escada cortada em pedaços. Ela chorou ao perceber que havia desaparecido, mas eventualmente parou de mencionar o amigo. Ela agora é adulta e não se lembra muito daquele verão. Quando eu menciono, ela apenas ri e diz que provavelmente deixei minha imaginação me levar muito longe demais. Mas eu ainda ouço aqueles passos na minha mente. E sei exatamente o que senti naquela noite. Outra presença se movendo sobre a madeira, ficando perigosamente próxima da minha filha. Mesmo depois de mais de 20 anos, evito fortes de playground e casas na árvore no quintal. Não consigo passar por uma sem sentir aquele mesmo arrepio de inquietação. E às vezes me pergunto, se naquela noite eu tivesse me virado em vez de descer correndo a escada, o que teria visto? Eu estava em uma viagem de carro sozinho pelo sudoeste dos Estados Unidos, perseguindo o que restava da Route 66 antes que tudo virasse poeira e redes de lojas. O meu negócio era o Americana abandonado. Bombas de gasolina enferrujadas, azulejos rachados de lanchonetes, letreiros de neon que não acendiam desde antes de eu nascer. Barstow, Califórnia, deveria ser apenas uma parada rápida, mas você sabe como é. Você vê algo estranho por um segundo e, de repente, está envolvido até os joelhos em algo em que não deveria se meter. Esse algo estranho era um letreiro desbotado onde se lia Vista Motel. A maioria das letras havia caído, restando só um A. O estacionamento estava vazio, exceto por alguns tufos de arbustos e areia soprada pelo vento. O prédio parecia exatamente como qualquer motel esquecido. Estuque queimado de sol, cortinas faltando, piscina drenada cercada por espreguiçadeiras rachadas. Perfeito para imagens de drone. Estacionei sobre o que já fora um carport e lancei o drone. Pela tela, o motel parecia calmo, queimado de sol, quieto. Então, cerca de 30 segundos de voo depois, notei movimento. À beira da piscina havia pessoas, ou foi o que eu pensei. Aproximei o zoom e percebi que não eram pessoas. Manecas. Pelo menos uma dúzia delas semidressadas e posadas, como se estivessem no meio de uma conversa. Uma segurava um cigarro entre os dedos de plástico, outra reclinava, com o braço estendido sobre a borda da piscina, como se estivesse curtindo uma água que não existia. De cima, parecia uma natureza morta de uma festa que tinha acabado décadas atrás. Deveria ser engraçado. Alguma arte estranha do deserto, talvez.
Elas estavam posicionadas como se alguém as tivesse arrumado para encenar uma cena que só o arranjador compreendia. Trouxe o drone mais baixo. Comecei a ver os detalhes. Tele rachada pelo sol, rostos derretidos, etiquetas antigas presas aos membros. O fundo da piscina era de um tom de giz encardido, coberto de pegadas. E foi aí que notei as marcas de arrasto. Marcas recentes. A areia ao redor dos pés das manequins havia sido mexida recentemente. Talvez alguns dias. Com certeza não era padrão do vento. Alguém tinha estado ali. O drone estava acima de mim enquanto eu me abaixava sob a cerca e entrava na área da piscina. O ar ali era mais pesado, como se não fosse só o calor. Era quieto, espesso. De perto, as manequins pareciam piores. Olhos desbotados, juntas rachadas. Algumas faltavam dedos. Uma tinha um braço infantil colocado em um tronco adulto, uma junção errada, como em um pesadelo. Ajoelhei perto da parte rasa e toquei uma pegada afundada na poeira. Era recente, as bordas ainda definidas. Virei para fazer uma tomada ampla para o vídeo e então ouvi um arranhado leve de plástico atrás de mim. Girei de imediato. Nada havia mudado. Ou talvez tudo tivesse mudado. Mas tão sutilmente que meu cérebro não conseguia acompanhar. Ok, ri nervoso, tentando me acalmar. Provavelmente o vento. Comecei a recuar em direção ao carro. Olhava para a piscina, depois para a tela do drone, depois para a piscina de novo. Aquilo já era demais. Desliguei o controle, deixei o drone pairando para criar um pouco de ruído de fundo e fiz uma última gravação do letreiro. Então, quando alcancei a porta do carro, outro som. Um arrastar mais longo, plástico contra concreto. Virei a cabeça tão rápido que senti o pescoço estalar. A piscina estava imóvel. As manequins estavam exatamente como antes, exceto uma. A que estava sentada na borda do lado fundo, agora estava inclinada para frente. Sutil, mas diferente. Os pelos do meu braço se eriçaram. Entrei no carro, coloquei o drone para pousar automaticamente e travei as portas. Ele desceu suavemente ao lado do para-choque. Nem dobrei os braços do aparelho, apenas dirigi. De volta a Barstow, me hospedei em um motel barato, pedi um hambúrguer que não consegui comer e abri o laptop para descarregar os arquivos. Minhas mãos ainda tremiam. Disse a mim mesmo que tinha imaginado o movimento. Talvez os nervos, talvez o calor. Mas quando assisti às imagens, a primeira parte estava normal. O letreiro, o telhado, a vista aérea. Então, quando alcancei aos 3 minutos, a mesma manequim que estava virada para longe, agora encarava a câmera. Um peso frio caiu no meu estômago. Continuei avançando. Aos 4 minutos, uma sombra surgiu perto do escritório da piscina. Um humanoide. Não um manequim. Uma pessoa de verdade. Ou, pelo menos, real o suficiente para projetar uma sombra que se movia. O drone ajustou o foco automaticamente. A sombra tomou forma. Alguém parado dentro da porta. Imóvel como as manequins, mas mais pesado, mais sólido. O ombro se mexia levemente, como se estivesse respirando. Ampliei até os pixels estourarem, até a forma virar abstração. Mas o contorno da mão era nítido bastante. Fiquei ali sentado naquele quarto sem graça por um longo minuto, tentando me convencer de que talvez alguém tivesse visto o drone e achado engraçado me assustar. Eu deletei tudo. Existe deletar algo porque é material ruim, e existe deletar porque você não quer que aquilo te siga. Contei a história uma única vez, meses depois, num churrasco com amigos. Joguei como uma história esquisita de estrada.
Todos riram. Alguém disse que provavelmente eram estudantes de arte tentando assustar viajantes. Outro disse que eu talvez tivesse filmado um morador de rua acampando ali. Talvez. Mas a verdade é que eu não acho que eram manequins. Pelo menos, não todos eles. Então, se algum dia você encontrar uma piscina vazia no meio do nada, cheia de manequins que parecem um pouco reais demais, não chegue mais perto. Não assuma que são cenografia.